A gente fala sobre saneamento básico, gente. Eu conversei com o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, o Adilson Bahia, sobre essa questão da falta de água em alguns bairros da cidade e também, gente, a respeito aí de algumas situações, de algumas obras que a Sanesul tem executado e tem gerado um certo transtorno. Vamos acompanhar a entrevista com o gerente regional da Sanesul. Em relação à falta de água, hoje ocorre em Três Lagoas por duas formas. Ou por falta de energia, né, porque o nosso sistema de abastecimento precisa da energia para funcionar, porque tem elevatórias de água tratada, ou em relação a alguma intervenção que a gente precisa fazer. Então, toda intervenção emergencial, a gente só consegue soltar o comunicado no momento que tem que parar o sistema. Que aí a gente manda para a imprensa, assim como a gente manda lá para o RCN. Agora, manutenções preventivas, quando a gente vai fazer alguma manutenção, a gente avisa aí com 5 dias de antecedência. Então, assim, hoje o sistema de Três Lagoas de abastecimento, ele tem capacidade de atender Três Lagoas, né, toda a cidade, e ainda um período aí por mais de 15 a 20 anos, dependendo do crescimento vegetativo. O sistema hoje está adequado para atender dessa forma. Então, a questão de interrupção, né, está relacionado, se a gente precisar parar para fazer um conserto de rede de diâmetro grande ou se ocorrer falta de energia. E é importante também, né, Dilson, vocês têm batido muito nessa tecla das pessoas terem reservatório em casa para evitar esses transtornos, né? A nossa legislação federal e estadual, ela exige que todas as residências precisam ter uma reservação, né, que suporte aí 24 horas, né, o abastecimento. Né? Apesar da Sanesul ter a obrigação de uma interrupção emergencial ou uma interrupção programada, comunicar, né, de imediato, né, a emergencial comunicar de imediato a população através dos meios de comunicação e a programada com 5 dias de antecedência, a legislação resguarda a Sanesul que nessa situação de interrupções, que o cliente também tem que ter uma reservação que atenda aí pelo menos 24 horas, né, num caso de interrupção. E em relação a obras, como que está, Dilson, em relação à rede de esgoto, também a ligação de água? Em relação à obra, finalizamos 2 obras agora recentemente, né, que foi no sistema Santa Terezinha Vila Piloto, que é ampliação da reservação, por isso que eu te falei que a gente tem hoje um sistema de abastecimento para atender aí Três Lagoas por mais 15, 20 anos, né, pelo sistema que está estruturado hoje. Né? E esgoto, a gente finalizou a Vila Aro, que vai ser pavimentado, né, pelo Executivo em parceria com o Governo do Estado, e estamos executando agora o esgoto no bairro Montanini. Mas Três Lagoas, né, assim como em outras entrevistas que eu já passei para ti, né, e para toda a população, Três Lagoas é um município universalizado, tanto água como esgoto. Adilson, agora ainda a gente vê alguma reclamação ou outra em relação a serviço de tapa-buraco, quando a Sanesul faz a ligação e não faz o recapeamento da maneira correta, não fica lisinho o asfalto. Em relação ao tampa-buraco, a nossa empresa contratada, né, que ela é terceirizada, todo local que dá retrabalho, a gente notifica essa empreiteira e ela faz a correção. Então, assim, a gente solicita para a população, nós funcionários ou a prefeitura, através da Secretaria de Obra, na onde a gente passa, que a gente identifica, ou os fiscal, eles mandam essa informação para a gente abre a ordem de serviço de imediato para a contratada e ela vai lá e faz o retrabalho, faz a correção. Então, assim, fica aqui minha solicitação, né? A gente tem o nosso 0800, né? Que é o 0800 067 6010. O local que tiver alguma vala que seja proveniente da Sanesul, o pessoal pode entrar em contato no 0800, comunicar que o 0800 vai abrir essa ordem de serviço e a gente vai programar para a nossa contratada fazer a correção de imediato. Agora, em relação a locais que recentemente foram recapeados e aí a gente vê que ainda a Sanesul vai lá e faz uma ligação. Ainda acontece aquele trabalho programado em parceria com a prefeitura? Olha, essa situação foi importante você até tocar no assunto, Ana, porque todo local que está sendo pavimentado ou recapeado,
A gente tem uma parceria, não é só dentro de Três Lagoas, mas em todos os municípios do estado. E aqui eu cuido isso com carinho, da gente pôr infraestrutura de água e esgoto. Mas o grande problema de ser num lugar que acaba de ser recapeado, e aí a Sanesul precisa fazer uma intervenção, é a questão dos desmembramentos de lote. A gente, por mais que deixou lá uma preventiva de água e esgoto, o cliente comprou o lote, vai lá e desmembrou para fazer 2 casas. Aí precisa fazer uma segunda ligação de água e esgoto. E conforme a nossa agência reguladora, a Sanesul não pode negar de fazer a ligação, porque a água é vital, né, para o ser humano. E aí a gente precisa cortar. Infelizmente, você pega aí alguns bairros, vou até te citar, Mais Parque, OT, Bosque das Araras, Montanini, que são locais assim que tem muito desmembramento de lote, que acaba, por mais que a gente já tenha uma preventiva lá quando foi recebido o loteamento, né, pelo empreendedor que executou da época, mas o cliente que compra acaba desmembrando e a gente precisa fazer uma segunda ligação.